Olá, esse é o Conexão. O Brasil é o segundo país do mundo com mais relatos de cyberbullying envolvendo crianças. Só fica atrás da Índia. Esse levantamento foi feito pelo Instituto Ipsos com entrevistas em 28 países. E por aqui, 30% dos pais ou responsáveis que responderam à pesquisa confirmaram que o filho ou filha já foram vítimas desse tipo de agressão. Algumas situações são tão violentas que viram um verdadeiro linchamento pela internet ou fora dela, o que é pior. É preciso ficar atento e, claro, ser solidário nesses casos. Quem conversa com a gente sobre isso é o Davi Osmo, que é psicólogo e fundador do grupo Proges, Centro de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento de Saúde Mental, e a Luciene Regina Paulino Tonheta, que é professora do Departamento de Psicologia da Educação da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp e pesquisadora também do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral da Unicamp. Você conhece alguém que já foi agredido na internet? Have you ever cyberbullied anyone? Have you ever been cyberbullied? Have you ever witnessed cyberbullying? 100% of teenagers answer yes to at least one of those questions. So that means everybody has a part to play to help stop this needless behavior online. Pois é, parar para pensar realmente, né? Davi, esse vídeo ele mostra de maneira simbólica o que acontece com os sentimentos, a dignidade de qualquer ser humano, na verdade, né, que passa por uma situação como essa. Perfeito, ela fala esse vídeo nos mostra o ataque subjetivo, né, que vai justamente ali na construção da identidade, da autoimagem, assim como o sentimento de pertencimento ao ambiente social. Então é uma questão ali de suma importância de ser alertada e de ser trabalhada ali de ambos os lados, né? E dos três lados, como você bem colocou há pouco, né? Pois é, a gente está falando de um ambiente virtual que toda criança hoje em dia praticamente, quer dizer, as crianças que têm acesso à internet, elas estão expostas a esse ambiente. Existe uma necessidade por parte dos pais, dos responsáveis, de impor realmente algumas barreiras para o acesso a esse mundo? Há de se fazer um monitoramento mais próximo realmente? Então, o fato é que essa geração de meninos e meninas, eles sabem muito bem o que fazer na internet, muito mais do que a nossa geração e a geração dos pais. Portanto, pensar que nós podemos controlar, na verdade, limitar o acesso destes meninos a tecnologia que eles têm já como algo ilusão, muito, né? Mais, né? muito mais formado do que nós, é uma ilusão. O cyberbullying, na verdade, ou a situação de agressão virtual, ela não acontece, ela pode ser uma extensão da vida real. E ela é geralmente isso. Na verdade, o fato de que o anonimato, que não existe, que não é verdadeiro, sabendo-se que hoje a gente tem muitas maneiras de conseguir descobrir das descobertas que a gente pode saber de onde é que vêm as violências. O cyberbullying ou a agressão virtual, ela vem, na verdade, de um sujeito que é heterônomo no mundo real, ou seja,
que também acha que agredir o outro não fará mal, da mesma forma como ele se sentirá mal, ou que também está de acordo em fazer com que o rebaixamento do outro faça com que ele se sinta melhor. Potencializado por um público, não é? Que assiste uma plateia e que vai, pelos posts, pelos compartilhamentos, explicitar aquele poder, aquela sensação de prazer que aquele sujeito sente. Então, empoderar os nossos filhos para que eles saibam, responder a uma demanda de quando recebem um post de alguém que está violentando, que está agredindo, empoderar os nossos filhos para que eles possam se sentir confiantes a ponto de não serem envolvidos em situações como essas de violência, anterior, ou seja, uma forma de prevenir as situações em que eles podem passar. Quando a gente está falando de empoderar a criança, seria o quê? Conversar com ela a respeito dessas agressões, de que isso é uma agressão, de que ela é maior do que aquilo, que ela não deve sofrer com aquelas coisas, cortar talvez o acesso, o canal com aquela pessoa que está agredindo. Sim, e mais do que isso, Bernardo, existe uma coisa que a gente faz, né, Davi, além do tratamento pontual, porque como o bullying e o cyberbullying são situações entre pares e os adultos normalmente não ficam sabendo, aquele que é o terceiro, a autoridade, nem sempre a gente tem condição de saber exatamente porque é algo que é muito da paridade, muito das situações entre os iguais. É muito mais fácil, então, é muito menos, é mais fácil a gente prevenir. E prevenir significa antes cuidar de como este menino e essa menina tem se relacionado com as pessoas, ou seja, se ele consegue expressar aquilo que ele sente, se ele diz para as pessoas com palavras aquilo que ele sente, se ele se sente autoconfiante. Então, se ele consegue transformar em palavras as tristezas, as angústias, as preocupações, se ele consegue controlar a raiva que ele tem, muitas vezes, de não ter alguma coisa, ou de não conseguir alguma coisa que o outro consegue. Então, veja, isso tudo vem antes, porque quando a situação do cyberbullying acontece, ela está posta. Ela é muito mais complicada da gente intervir e de fazer uma mediação. Até porque... A gente ainda está falando aqui da criança como vítima, né, do cyberbullying. E pesquisando para o programa, a gente percebeu que muitas vezes a criança ela não fala diretamente, abertamente, que está sofrendo esse assédio. Existem alguns sintomas, alguns sinais que podem indicar isso? Existe. Ela fica ensimesmada, calada, isso pode ser um retraimento social, uma tristeza, uma depressão, o fato dela não querer mais ir para o colégio com a mesma motivação, não querer brincar com os amigos da rua e até mesmo o acesso curto à mídia digital. Tá? Entra rapidamente e depois se retrai, que na verdade é uma fobia, né? O início de uma fobia. Agora, desculpa, a escola nesse ponto então também tem um papel muito importante, né? Claro que sim, mas obviamente o nosso grande desafio é melhorar a comunicação entre os pais e a escola, porque a escola ela percebe muitos indicadores e ela vai perceber essas mudanças, mas os pais também têm um papel fundamental, não só os pais, não só a escola, como também os amigos. Caso os amigos comecem a perceber, eles também precisam estar ali intervindo de alguma forma. Agora, esses sinais, eles podem ser confundidos com de outros transtornos? De ordem mental, psicológico? Ele pode ser confundido e o cyberbullying pode também gerar outros transtornos. Transtorno de ansiedade, pode chegar a uma depressão, pode chegar a uma fobia social. Então, é comum o desenvolvimento de outros transtornos em função dessa violência digital. Podemos colocar assim, ou até mesmo suicídio. Inclusive, a gente já discutiu isso aqui no Conexão de casos, alguns casos que aconteceram em São Paulo em virtude desses cyberbullying, né, dessas agressões que acontecem ali na internet. Você falava que ele pode servir, essas agressões, elas podem servir como gatilho para outros transtornos. Você citou o caso da depressão, que também é uma coisa que tem se tornado muito comum, né? Tem se tornado muito comum. E aí, acho que o nosso grande desafio é conseguir ali
promover um fugiu a palavra, mas trabalhar em cima desse novelo, desse emaranhado. Tá? Então, da onde começou? Né? Como que está a autoestima do meu filho? Como que está a autoestima do meu aluno? Como que meu filho tem desenvolvido ali perguntas à mesa com os nossos amigos? Como que ele tem se relacionado com os outros amigos nas atividades esportivas? Porque é muito comum a observação a partir de um sintoma notório. A depressão, uma fobia, isolamento social, uma tentativa de suicídio, que hoje infelizmente, tem aumentado muito o número aqui no nosso país. Mas o desafio maior é perceber os primeiros indicadores. Quais são os primeiros indicadores? Olha, ele não está sorrindo com tanta frequência. Para botar indicadores simples. Antes de sair de casa, ele fica meia hora trocando roupa. Está indicando uma resistência. Né? Ele está indicando também uma baixa autoestima. Né? Agora há pouco você disse que é necessário prevenir a criança, o adolescente, para essas situações de cyberbullying. Quando a gente fala em prevenção, ela tem que ser treinada de alguma maneira? Tipo, olha, se você receber uma agressão, não responda dessa maneira. Como que é esse preparo? Bernardo, acho que uma das coisas importantes que a gente tem que lembrar é que as pesquisas indicam, quando a gente estuda bullying e cyberbullying, que o professor, o pai, o orientador é o último a saber dos problemas que esses meninos estão passando. Então, isso nos faz acreditar, e isso já é uma das formas mais eficazes de combate aos problemas de cyberbullying, que os iguais ou os próprios amigos podem ajudar. Então, estes meninos, no mundo todo, já existe bastante trabalhos que são desenvolvidos em escolas para formar meninos, para treinar. Este treinamento que você está chamando é uma formação específica para poder, para serem assertivos, para serem observadores, para serem aqueles que acolhem, aqueles que ajudam a resolver conflitos, aqueles que conseguem usar de uma linguagem descritiva que apoie, que incentive aqueles que estão passando por dificuldades a serem... Isso no âmbito escolar mesmo. Isso. E essa mesma estrutura de formação para estes meninos, tem muitas pesquisas que já conseguem entender a necessidade de que pais também sejam formados para também se utilizar de uma linguagem que descreva os sentimentos da criança, do adolescente, de que possam resolver os conflitos com os filhos de uma maneira mais assertiva, porque estes meninos e meninas, eles têm dificuldades para se tornarem alvos comuns, têm dificuldade de expressar aquilo que sentem, têm dificuldade de dizer, de se colocar, de se posicionar socialmente. Então, o número de escolas que sabem dos problemas que esses meninos têm, por exemplo, o cutting é um tipo de violência que os meninos hoje têm, né? De se cortar. Então, a sensação de produzir um prazer, autoflagelação, para poder suprimir uma outra dor maior. Ninguém vê. Porque eles vão com blusa de manga comprida, eles vão com capuz em pleno verão de 30 graus, de 40 graus, e aí o professor vai olhar para ele e não vai saber do que está acontecendo. Quem é que sabe do que está acontecendo? São os próprios alunos. Então, cada vez mais se entende a necessidade, e não eu não estou falando da escola só por causa... escolhendo um dos atores. Eu estou falando da escola como um local mais propício para ajudar estes meninos, a formar estes meninos que farão essa intervenção. Entendi. A gente está falando de casos aqui de cyberbullying, que são esses ataques morais, né, pela internet. Sim. Mas algumas situações são tão graves que elas vão para o mundo real. Eu queria mostrar uma reportagem que foi divulgada no portal G1 na semana passada, que fala de um caso que aconteceu lá no México. 2 homens foram assassinados por conta de fake news. Eles foram confundidos com sequestradores de criança na cidade de Acatlán, que fica lá no México,
E quando eles saíram, eles foram, por alguma outra razão, eles foram para a delegacia, um líder comunitário começou a dizer que eles seriam o tal dos sequestradores, convocou as pessoas pelo WhatsApp, a população mobilizada com aquele medo que estava rondando, né, pelas redes sociais. Por fim, quando eles saíram de lá, eles foram atacados, espancados, foram queimados, foram mortos. Quer dizer, a situação sai ali do mundo virtual e vai para o mundo real como uma violência de fato, né? Perfeito. A colocação anterior fala da importância de trabalharmos a empatia em diferentes contextos, desde os adolescentes, das crianças, até a empatia do adulto também. Sim. Até mesmo ali para contextualizarmos, né? Chegou ao cúmulo ali de uma agressão conjunta, um assassinato. E isso acontece com muita frequência entre os jovens, não assassinatos de uma forma tão brutal, mas de um fake news que é lançado, né, na internet, desde uma selfie mal feita até uma foto de corpo nu, que acaba sendo gerado também para esse ambiente social, né? Que às vezes não é um assassinato, mas muitas vezes é um suicídio que a pessoa vítima... É um assassinato social, né? Pois é, não deixa de ser. Acaba impedindo ali essa penetração no grupo. E o linchamento, na verdade, é uma manifestação de uma justiça muito primitiva, Sim. Não é? Então, uma justiça, do ponto de vista da psicologia, é uma justiça de retribuição, toma lá da cá, então é como... Uma coisa bárbara, a barbárie é, de fato, uma justiça bastante primitiva, porque é como se eu tivesse que fazer a justiça por causa de uma outra injustiça, não é? Então, e exatamente isso nos comprova o quanto a internet é uma extensão da vida real. Claro. E aí o comportamento na internet ele pode ser potencializado, mas ele na verdade, ele mostra exatamente uma expressão do caráter das pessoas. Sim. No sentido de que elas não dão conta de olhar para o outro e pensar em outras formas de resolver um problema que não é a mesma forma Sim. que gerou a violência. Já que a gente está falando de justiça, eu queria chamar uma outra pessoa para essa conversa. Perfeito. Eu vou falar com a Beatriz Acioli, que é antropóloga do direito e pesquisadora da USP. Olá, Beatriz, tudo bem? Olá, Bernardo, tudo bem? Tudo jóia. Eu queria perguntar para você o seguinte, a gente está falando aqui dessas agressões na internet, a impressão que dá quando a gente vê os casos é que muita gente ainda acha que a internet é uma terra de ninguém, que a pessoa pode chegar ali e falar o que quiser, que não tem consequência, não tem processo, enfim, não tem nada. Você que está estudando esse campo, você percebe já uma mudança do ponto de vista do judiciário? O judiciário está mais sensível a essas agressões? Bernardo, é importante ter em mente que a internet como um veículo de comunicação, ela não é simplesmente uma extensão da vida real, ela é a vida real, né? O que acontece online, ele acontece conosco na vida de verdade, não existe mais essa diferenciação, a gente usa esses termos como virtual e real, que acaba gerando uma certa confusão. Mas os impactos e os efeitos do que a gente faz na internet, a gente paga contas, a gente faz amizades, a gente arruma emprego e a gente comete crimes e sofre crimes pela internet. Então, do ponto de vista do direito, o que acontece na internet é a mesma coisa que acontecer face a face. O desafio é encontrar os enquadramentos, né, porque se utiliza no dia a dia ou em outras áreas do saber, esses termos como o bullying, o cyberbullying, que não são tipificações criminais. Então, aí, nesse caso é feita uma analogia, então, difamação, calúnia, fica nesse nível? Você procura as tipificações criminais nas quais caberiam isso. Então, se é uma ofensa, por exemplo, seria uma injúria. Ou difamação. Se você está imputando um crime a alguém, seria o caso da calúnia. No caso, como observado pelo colega, que acontece muito, de divulgação de fotos, com, às vezes, conteúdo de nudez, conteúdos íntimos, sem autorização da pessoa, com intuito difamatório, né? Há 2 meses, o nosso Código Penal foi modificado para a inclusão de um novo tipo penal, que é a divulgação de cena de sexo, né, como um crime muito grave, inclusive um crime que não precisa sequer da vontade da vítima para seguir com a investigação, um crime levado pelo Ministério Público.
Então, a internet tem que ser entendida por jovens, adultos, por todos os usuários e usuárias, como um espaço público, como parte integrante da nossa vida, né? Onde temos direitos e deveres e onde as leis são aplicadas. O que a internet traz de novidade é uma escala e uma velocidade imprevisíveis. Entendi. E, Beatriz, as próprias crianças, adolescentes, enfim, todo mundo precisa ter essa noção, né? Porque a gente até então está conversando aqui nas hipóteses em que a criança ou o adolescente, eles são vítimas, né, dessas situações, mas eles também podem ser algozes, né? Exatamente. Aliás, a questão que leva à criação dessas legislações mais novas que dizem respeito especificamente à internet, vem da demanda justamente dos jovens, que são fazem parte de uma geração que já nasce praticamente conectada, então a diferença entre vida online e offline não existe, certo? E no Brasil, em 2013, nós tivemos, infelizmente, o suicídio de 2 meninas adolescentes, uma de 16, uma de 17 anos, né, que por conta de divulgação não autorizada de imagens íntimas, né, e foram os próprios colegas, os próprios dentro da escola, dentro do universo dessas pessoas que estavam compartilhando e circulando essas informações. Então, a gente precisa de uma educação em direitos, antes de mais nada, e uma compreensão de que a internet faz parte da vida, né? Ela não é mais, não tem como separá-la. Tá no nosso dia a dia, né? Não tem como apartar, né? Exatamente. Beatriz, eu queria agradecer a sua participação aqui no Conexão, viu? Ok, agradeço o Bernardo e aos colegas também. Valeu, obrigado. Voltando para cá, a gente está chegando no final do programa, mas eu acho que é importante a gente falar. A gente tratou da criança como vítima, mas ela pode ser a agressora também, né? E os pais têm um papel importante nessa história, né? Quer dizer, o comportamento que os pais têm nas redes sociais também pode ser a motivação para esse comportamento agressivo da criança? Claro, há pouco nosso colega colocou como que a criança precisa criar habilidade de lidar com suas emoções, tá? Lidar, processar, identificar sentimentos, nomear os sentimentos, compartilhar os sentimentos e assim conseguir também dar conta do sentimento do outro. Então, caso ela veja esse padrão de comportamento na família, a tendência nos pais, a tendência é que ela repita. Assim como, se ela vê esse padrão de comportamento na escola com os colegas socialmente bem-sucedidos, a tendência é que haja a repetição. Então, obviamente que o comportamento do pai vai fazer ali toda a diferença nesse processo. O grande desafio é trabalharmos em empatia logo desde o primeiro momento. Tá? Empatia, o que significa? Conseguir cuidar do outro, do irmãozinho, do cachorro, do pai, se conectar. Estar ali não só atento aos meus sentimentos, mas aos sentimentos do outro, ao cuidado do outro. E esse é o papel do pai. Tá? Se eu estou ali no trânsito e estou xingando o carro do lado, estou brigando, se eu estou falando mal do político que não segue a minha linha, se eu estou falando mal do meu vizinho, eu estou treinando uma habilidade que vai ser super ineficaz ali para a estruturação egóica do meu filho. Então, esse é o nosso grande desafio. Mas não tem treinamento para os pais, né? Então, pois é. É algo que tem que ser feito ao longo. A gente abre espaço aqui no Conexão para falar sobre isso, para trazer as questões. Tem escolas que têm conseguido fazer essa formação de pais, tem iniciativas muito bacanas já no Brasil, de escolas que conseguem formar os pais. Uhum. Acho que a família como um todo precisa se conscientizar, né? Uma coisa que a antropóloga disse, existe, na verdade, é interessante isso, a gente ainda não conseguiu no Brasil essa judicialização deste crime, tanto o crime virtual como em casos de bullying ou de cyberbullying. Precisa. A gente tem o que a lei diz, então a lei garante a necessidade de prevenção e de intervenção nestes casos. Assim, mas do ponto de vista de como eles são tratados, do tratamento pós-feito, então vamos dizer assim, para as crianças e adolescentes são atos infracionais. Então, eles vão, se forem adultos, são crimes, não é? Mas se forem crianças e adolescentes, são atos infracionais. E precisa de
Correções. Ou seja, eles precisam de correções. Mas isso não significa pensar do ponto de vista, então, de que se eles precisam de correções, eles precisam ser criminalizados no sentido de apenas de punidos. Estes meninos e meninas, exatamente, eles tanto aqueles que sofrem quanto aqueles que expõem os outros precisam de uma formação e precisam exatamente. Então, este é o grande papel daqueles que agem, até porque a gente tem um problema seríssimo hoje. As pesquisas mostram o seguinte: se a gente, como pai, estava preocupado há 10 anos atrás que os nossos filhos estivessem expostos a pedófilos, a outras pessoas de mais de idade na internet, e a gente dizia para os filhos, cuidado com quem fala com você, será que ele tem a mesma idade? Falso, né? Esse é falso, esse perfil falso. Hoje, as pesquisas dizem o quê? Estes meninos e meninas sofrem dos seus pares, como a nossa colega disse. São os pares. Que é mais dramático. Na verdade, eu preciso, de uma vez por todas, entender que as instâncias formativas têm que trabalhar com isso antes de acontecer. Com certeza. Não é? Olha, o nosso tempo acabou, infelizmente. Tem assunto para uma semana aqui, se a gente deixar. Queria agradecer a participação de vocês aqui no Conexão, viu? Valeu, obrigado. A você de casa, obrigado pela companhia também. Se quiser rever essa e outras entrevistas, só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.